Espero que a próxima final tenha uma arbitragem extremamente imparcial, porque ela não foi imparcial de novo. O Fla-Flu, o Fluminense ganhou o Campeonato Carioca apesar da arbitragem. E hoje a gente conseguiu um 0-0 apesar da arbitragem de novo. O Flamengo começou com tudo, bola na trave do Gabigol. Depois o Gerson teve uma chance de ouro, seria um golaço bonito, não é? E acabou não fazendo. O Fluminense demorou para entender essa marcação alta, né? O Flamengo adiantou a marcação e deixou o Fluminense sem aquela facilidade de transição de bola. E eu pergunto para você, por que o Sampaoli apresentou ontem um time tão mais competitivo no primeiro tempo, principalmente, e nas outras partidas isso não acontecia? Ele não teve tempo para treinar. Galera, separei aqui para vocês um corte do Jogo Aberto. Renata Fã e Denilson Show falaram sobre o Fla-Flu, sobre o Flamengo, sobre o Fluminense. Tem os lances polêmicos, a expulsão do Felipe Melo. Tem também o lance do Gabigol com o Ganso. Tem o chororô de Fernando Diniz. Cara, assista o vídeo até o final. Quero pedir para você deixar aquele like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para não perder nada. As imagens de vídeo são da Band, canal Jogo Aberto. Link na descrição como créditos. Vamos aqui então acompanhar esse corte do Jogo Aberto. Simbora! Casa de Fluminense e Flamengo é o Maracanã, a gente já sabe disso. Ontem, aquele duelo inédito aconteceu, Copa do Brasil, o Fla-Flu, movimentado 0-0. Sampaoli surpreendeu, encurralou a equipe do Diniz e teve muita confusão também, reclamações com a arbitragem do Anderson Daronco. Assunto pra gente ver agora. Bora! Passa, o Arrascaeta passa, o Cebolinha passa os adversários e eles fazem a falta. Então hoje a gente falou, já que os adversários usam isso contra a gente, tem que usar também. Então eles tinham uma intensidade um pouco maior do que a nossa, e isso aí acho que provocou um domínio do Flamengo, principalmente nos 25, 30 primeiros minutos do primeiro tempo. Depois o jogo foi meio que normalizando, e no final do primeiro tempo a gente já estava mais ou menos equilibrado o jogo. E somado a isso, teve um expediente que o Flamengo usou hoje, que eles fizeram 22 faltas de 5. Então o jogo ficou muito para eles. Se a gente tivesse saído tocando, toda vez que a gente saía da marcação, era falta. 22 faltas, não teve nenhum cartão amarelo para eles. E quando eles conseguiam roubar a bola, eles roubavam. Então a arbitragem também foi bastante permissiva nesse tipo, que era uma coisa, muito provavelmente uma coisa tática, tempo maior parado. Então era também uma dor que agora já não é novidade para ele já conhece, o departamento já conhece, e o departamento médico no caso. E eu acho que ele em breve deve já voltar aos treinamentos. Foi mais uma questão de prevenção, como foi o Samuel Xavier, esses 2 jogos que ele ficou ausente, para não expor o Marcelo e qualquer outro jogador a uma lesão, uma temporada que a gente sabe que é muito desgastante. Em específico, eles se fecharam na área deles e se defenderam muito bem. A gente criou oportunidades e, infelizmente, a gente não conseguiu concluir para gol. Se hacía difícil, o time tuvo muito remate. Foi difícil, o time teve muitos chutes e, lamentavelmente, não teve a contundência que merecia. O resultado não só do segundo tempo, quando teve a expulsão do Felipe Melo, mas no primeiro tempo o time merecia muito mais do que teve. O time merecia muito mais do que chegou hoje. Muito mais fácil e muito menos interpretativo o VAR chamar por causa do pisão do Gabigol no Ganso, que claramente é o pisão intencional. O Bandeira estava do lado e o VAR não chama, que não tem interpretação. Cara, o que vale pra mim não vale pra você. É engraçado isso, né, cara? Pisou porque quis pisar. A gente soube suportar, sobre entender o jogo, e eu acho que esse é um resultado que a gente coloca como positivo. Eu espero que a próxima final tenha uma arbitragem extremamente imparcial, porque ela não foi imparcial de novo. O Fla-Flu, o Fluminense ganhou o Campeonato Carioca apesar da arbitragem. E hoje a gente conseguiu um 0-0, apesar da arbitragem de novo. Foi positivo, sim, jogar com um jogador a menos 45 minutos e suportar. A equipe está de parabéns. Não foi uma partida vistosa de domínio técnico, mas em termos de entrega e de organização defensiva, ela foi extremamente positiva, brilhante. No meu trabalho, eu penso que hoje é o ponto de partida para o crescimento da mentalidade do jogador com este escudo. Com este escudo. Bom, Dê, agora vamos destrinchar esse assunto, porque foi um Fla-Flu diferente. O Flamengo começou com tudo, bola na trave do Gabigol. Depois o Gerson teve uma chance de ouro, seria um golaço bonito, não é? E acabou não fazendo. O Fluminense demorou para entender essa marcação alta, né? O Flamengo adiantou a marcação e deixou o Fluminense sem aquela facilidade de transição de bola.
E eu pergunto para você, Pergunta, Loirão. por que o Sampaoli apresentou ontem um time tão mais competitivo no primeiro tempo, principalmente, e nas outras partidas isso não acontecia? Ele não teve tempo para treinar. Não teve tempo, eu acho que tem uma questão motivacional em relação a esse jogo. Primeiro, o clássico. Segundo, por exemplo, a brincadeira que viralizou nas redes sociais do Felipe Melo. Isso internamente mexe com os jogadores, então eu percebi o jogador do Flamengo mais pilhado dentro do campo. Agora, taticamente, e aí começar a falar também aqui da declaração que eu vi do Léo Pereira, quando ele fala que se não roubassem a bola no campo defensivo do Fluminense, tinha que fazer a falta. Então foi uma estratégia que o Flamengo usou e acabou dando certo. Tanto é que o Flamengo, são 22 ou 23 faltas que o Flamengo cometeu durante a partida e só 5 do Fluminense. Então a estratégia do Flamengo acabou dando certo, por isso que o Fluminense não conseguiu ter a liberdade que normalmente a gente via nos jogos anteriores. Agora vamos direto para o lance mais, nem polêmico, mas o lance que chamou a atenção na partida. Polêmico porque o Daronco poderia ter já expulsado direto e não, ele preferiu o amarelo. Aí foi chamado pelo VAR e o VAR disse, dá uma olhadinha aqui, porque é lance para cartão vermelho. E aí ele muda de ideia e dá o vermelho para o Felipe Melo, deixando o Fluminense com um homem a menos. Como que um árbitro tão experiente tem uma percepção e depois vai lá e muda rapidamente? Quando ele deu o cartão amarelo, a falta e o cartão amarelo, eu falei, poxa, ele acertou na decisão, porque o Gabigol não está indo em direção ao gol. Achei que ele ia ficar com essa decisão que ele tomou no momento do lance. Quando ele vai pro VAR, eu falei, ixi, o VAR chamou, esquece. A chance é muito grande dele expulsar, como ele expulsou. Hoje de manhã, vindo para cá, eu vi uma imagem, que eu acho que foi até o Felipe Melo que postou, aí a gente entra na questão do critério da arbitragem do futebol brasileiro. Pelo Campeonato Carioca, no Fla-Flu do Carioca, o Léo Pereira faz uma falta no John Arias muito parecida. E o John Arias também não estava indo em direção ao gol. Naquela ocasião foi só um cartão amarelo. Então essa questão do critério da arbitragem chama atenção no campeonato, no futebol brasileiro. Agora, a expulsão, quando ele toma a decisão de expulsar, muita gente concordou com essa expulsão. Porque o Gabigol, tecnicamente analisando o lance, ele não dá um tapa longo que vai para a linha de fundo. Ele dá um tapa só para tirar do Felipe Melo e a sequência da jogada seria já em direção ao gol. Eu acho que o Daronco pensou dessa forma. Não, o VAR é que mostrou para ele reviu a decisão. Agora, interessante também porque vimos uma simulação, e aí é que tá, esse é o problema. Simulação é uma coisa que, na minha opinião, ela não é muito olhada pelos árbitros. Ela é, deixa passar, deixa assim, não é? Envolvendo mais uma vez o Gabigol o lance. E tem que começar a ver esse lance, esse tipo de lance. Nos últimos anos, do ano passado para cá, esse braço aberto, não é o gatilho da cotovelada ou da abraçada. O árbitro está penalizando, o árbitro está apitando a falta, está dando cartão amarelo, está expulsando. Gabigol contra o Fortaleza foi dessa forma. Samuel Xavier fez isso também lá no simulou. cantinho, então serve para os dois lados, né? Bem lembrado, bem lembrado. Não sei se a gente tem esse lance, braço mas aqui, assim, ele cai e leva a mão pro rosto. Acho que até o Wesley, que estava na jogada com ele também leva. Então serve para os dois lados. O Gabigol a gente está repercutindo mais, porque no jogo anterior contra o Fortaleza ele fez isso. Bahia. E até o CNM ontem mostramos aqui, ele falando sobre essa questão da simulação. Eu acho que a arbitragem... Tá aí o lance do Samuel Xavier que você citou. O cara puxa no braço dele, toca no braço dele aqui, ó. Ele já cai com a mão no rosto. Como se fosse outra coisa. Como se fosse outra coisa. Esse é o problema. Enquanto os árbitros não punirem rigorosamente esse tipo de comportamento escancarado, na minha opinião, eles vão continuar fazendo, porque vai que cola. Essa é a história. O Nestor, quando ele foi expulso, também foi dessa forma. E para mim não mereceu a expulsão, só que a arbitragem tem que ficar mais atento com esse lance de simulação. Eu daria amarelo por simulação. Agora, outro lance que o Diniz reclamou veementemente na coletiva foi o pisão do Gabigol no Ganso e a arbitragem, nada. Não, é o típico pisão que dá para você evitar, ou dá para você, com a leitura corporal... Cara, olha como que a imprensa trata certos lances, né? Pisão. Pra você, foi um pisão? Cara, o Gabigol estava pisando no chão normalmente e o Ganso estava com a perna em movimento. E ele colocou a perna onde o Gabigol pisou, cara. Isso não é pisão. Mostrar pro árbitro que foi sem querer. Porque às vezes você pisa, e realmente acontece de às vezes você saltar e pisar sem... bandeira. Você pisar sem querer e você faz o gesto de... pisei sem querer. O Gabigol não faz esse gesto. Então a sensação que eu tenho é que ele pisou... E falou, beleza, pisei no Ganso. E aí, o auxiliar tem que chamar o Daronco e falar, Daronco, tem que expulsar. O Gabigol pisa no Ganso. Pois é, agora outra, que coisa impressionante. Eu também acho que é um lance que ficou barato.
Passou batido pela arbitragem sem explicação. E outro momento importante também no clássico foi o Marcelo sentindo uma lesão e aí tentando continuar na partida e depois sendo substituído pelo Diniz. O Diniz foi, assim, é legal ver a coletiva do Diniz. O Diniz é bem transparente com as palavras. Ele falou que o Marcelo não sentiu nenhuma lesão, ele saiu por precaução, por ele conhecer o corpo dele, por ele conhecer o estado físico do próprio Marcelo, ele preferiu abrir mão para cuidar um pouquinho mais. Fiquei com a sensação de que o Marcelo tem algum problema clínico aí, né, que precisa ter um cuidado com a sequência com o Marcelo no campeonato. Ainda tem bate-boca, discussão nos vestiários, lado do Flamengo, lado do Fluminense. Mais detalhes, as posturas das duas equipes. Eu vou ser sincero aqui, cara. Acho que a imprensa está tratando o Flamengo de forma diferente, né? Porque, veja bem, ontem, depois do jogo, eu assistindo alguns programas da Jovem Pan, programas da ESPN Brasil, falaram sobre este lance da expulsão do Felipe Melo e todo mundo achou que foi normal a expulsão do Felipe Melo, porque ele pega o Gabigol, que sairia na cara do gol, e sendo o último homem, a regra é clara, né, cara? Tem que expulsar. Na hora o Daronco não expulsou, deu só amarelo, mas depois tinha uma outra câmera do outro lado, né, que mostrava que o Gabigol era o último homem e não tinha ninguém do Fluminense perto, né, para chegar, para marcar, para tirar do Gabigol. Sendo assim, a expulsão foi correta. Sendo assim, o VAR acertou em chamar o Daronco, que expulsou o Felipe Melo. Já o lance do Gabigol no Ganso, cara, o Gabigol tá fazendo um movimento natural de pisar no chão. Ele tá olhando para a bola. E o Ganso, ele não mantém a perna dele parada, ele se movimenta. Ele coloca a perna embaixo da onde o Gabigol tá pisando, bem na hora. O Gabigol não forçou a pisada, o Gabigol teve uma passada natural. E os caras falar que isso é pisão, é muito chororô, é muito mimimi, é muita imprensa também querendo causar, né? A imprensa contra o Flamengo, a imprensa defendendo o Fluminense. Haja paciência, né, galera? Comente aqui o que você achou desse jogo, o que você achou desses lances e também das opiniões aí de Renata Fã e Denilson, tá bom? Tamo juntos, se inscreva aqui no nosso canal, deixa aquele like e ative o sininho para não perder nada. Valeu, galera, tamo junto, saudações, fui!